Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, ouvintes, ao Despertar do Dragão, o podcast para analisar o livro Fogo e Sangue, do escritor George R. Martin, mesmo autor das Crônicas de Gelo e Fogo, saga literária que deu origem à série Game of Thrones. Nossa intenção aqui é incentivar vocês, ouvintes, a lerem para entenderem melhor a série House of the Dragon, que está por vir na HBO. Eu sou a Flávia Leão. Eu sou o Gesiel Bueno e o que a Flávia esqueceu de dizer é que esse é o melhor podcast dessa internet. Nossa, esquecimento, que absurdo. Tudo sobre a canção do Gelo e Fogo. Isso. Exatamente. Gesiel, que me surpreendeu positivamente em aceitar entrar nesse desafio aqui de fazer esse podcast comigo. Obrigada, viu, Gesiel? Tamo junto. De nada. Lembrando que a gente se conhece do Quarta Parede Pop, que é onde a gente escreve críticas sobre filmes, séries e tudo que existe nessa cultura que nós amamos, nerd, essa cultura nerd. Exatamente, principalmente das Crônicas de Gelo e Fogo. Quarta Parede, que é um dos sites de cinema mais legais do Brasil. E eu falo um dos porque o outro é o meu site, o Cinema é. Exatamente. Ele que deu origem dos dois melhores sites desse Brasil. Exatamente. Exato. E o Cinema é que deu origem ao site desse podcast, que é o dragão.cinemae.com.br. Interessante ressaltar que a gente vai produzir esse podcast frequentemente, né, Flávio? Esse podcast vai estar no Lounge, mas é no dragão.cinemae.com.br que vocês vão encontrar a maioria dos avisos e também os links relacionados aos temas que nós vamos dizer paulatinamente ao longo dos capítulos. Exatamente. Também vão estar linkados o meu canal no YouTube, Flávia Leão, onde eu tenho vários vídeos falando sobre o mundo de Gelo e Fogo. Eu acho que eu tenho uns 20 vídeos. Então vou deixar linkado lá para vocês verem quando o assunto bater. Exato. Muito bem. Vamos lá? Vamos começar? Nós vamos fazer análise de Fogo e Sangue, capítulo a capítulo, né? Podendo dividir ou juntar um capítulo ou outro, dependendo do tamanho. E agora nós vamos começar a falar um pouco sobre o que nós achamos, o que rolou nesse primeiro capítulo, né, Flávia? Exatamente. Nosso podcast vai ser quinzenal, pelo menos nesse início. Beleza, pessoal? Porque eu acho que é um tempo bacana para dar tempo de quem quiser acompanhar a gente lendo, poder conseguir, né, ler o livro, e também para conciliar nossas agendas, porque afinal a gente tem outros compromissos. Exatamente. Como que o pessoal pode entrar em contato para perguntas, dúvidas e sugestões? Esse podcast é uma nova forma de comunicação aqui entre nós. Então, o nosso público, todo mundo aí que entrar em contato, que ouviu o nosso podcast, a nossa ideia é interagir com essas pessoas. Então, eles sempre vão poder entrar em contato com a gente para dar sugestões, para, de repente, querer sanar alguma dúvida, ou então fazer comentários. E aí, Flávia, fala para a gente onde que as pessoas conseguem nos contatar. No e-mail contato@dragão.cinemae.com.br. Escrevam para a gente, colocando sempre no assunto o número do episódio, tá, pessoal? Com o capítulo, para ficar mais fácil de a gente achar e poder responder vocês. Então, vamos lá? Vamos começar? Bora! Vamos? Fogo e Sangue. Isso. Fogo e Sangue é tipo um spin-off das Crônicas de Gelo e Fogo, né? E conta a história da família Targaryen, que se passa 300 anos dos acontecimentos de Game of Thrones. Essa informação, inclusive, ela está na capa do livro, da versão e foi a que eu li. Para ficar bem claro que a gente não está falando da mesma época que quem já conhece as crônicas está acostumado. Exatamente. Se passa bem antes de tudo que a gente viu nas séries, de tudo que quem já leu os livros da Canção do Gelo e do Fogo, né? Os 5 livros que já tem, já não é nessa história, né? É a história anterior, é a história que deu origem a essa história que a gente tanto ama
aí, né? Interessante a gente comentar que existem vários personagens que nós já ouvimos falar, porque eles são meio que o fundamento de toda a história de Game of Thrones. Só que agora a gente vai conhecer eles mais de perto, né? A gente vai deixar que não existem nessa época, eles ainda não nasceram. Então são os descendentes desses personagens que a gente vê na série, que a gente viu nos livros, são as pessoas que deram origem ali aos Sete Reinos, como nós vemos eles agora na série, a todas as batalhas que vão acontecer, a todas as intrigas, as traições. O que aconteceu antes de toda essa saga, não é verdade? Exatamente. E esse é só o primeiro livro, volume 1, de vários outros, ou pelo menos de mais um, que teremos, que ainda serão publicados. E Fogo e Sangue aborda somente a parte que vai da conquista até a regência do rei Aegon III. É isso mesmo? Confirmar Exatamente. Isso, é isso mesmo. Até a regência do rei até Aegon chegar III. A Revolução de Robert Baratheon, que eu estou completamente ansioso para ler, porque eu só sei o que eles falaram nos livros e na série, somente citações, e é uma batalha que eu tenho muita curiosidade de saber, assim como essa primeira saga aí de batalhas, que é a Grande Conquista, né? Então é interessante a gente ressaltar que todos esses eventos eles estão diretamente relacionados. Então nós vamos, durante esses podcasts, a gente vai fazer muitas citações de Game of Thrones, tanto da série quanto dos livros, até porque tem grandes diferenças, assim, diferenças vitais entre as duas plataformas, até porque, né, um livro tem ferramentas que no cinema, ali no audiovisual, né, na série, não tem como reproduzir. Então precisa acontecer uma adaptação. Só que são algumas adaptações que são extremamente relevantes. Isso é interessante a gente comentar. Com certeza. E, voltando aqui, a Revolução do Robert é o último acontecimento que antecede a parte que a gente conhece de Game of Thrones, né? E que dá o fim ao reinado dos reis Targaryen, que não está nesse primeiro volume do Fogo e Sangue, mas que, com certeza, vai finalizar o próximo, o último. Se vai ser o volume 2 ou o volume 3, ainda não sabemos, mas com certeza será o último, uma das partes mais interessantes também dos acontecimentos do mundo de Gelo e Fogo. Exatamente. O que a gente pode entender do livro é que ele vai começar ali essa série, o House of the Dragon, que vai ser baseada no Fogo e Sangue. Ela vai pegar uma parte da história, tá? Que vai ser especificamente a Dança dos Dragões. Isso é importante a gente comentar aqui, para as pessoas não confundirem com o quinto livro, que também se chama Dança dos Dragões. São eventos diferentes. Nessa época da série, quem são os reis, quem são os soberanos ali dos Sete Reinos, de Westeros, são os Targaryen. E como a gente pode ver, na Dança dos Dragões está acontecendo ali a Guerra dos Tronos, né? Que daí entra um rei, sai outro rei, e está acontecendo tudo aquilo ali que a gente ama assistir na série de televisão. Isso, exatamente. Então, pelo que a gente já pode especular, será a Dança dos Dragões, que a série da HBO, vai ser da HBO também, House of the Dragon vai abordar. E a Dança dos Dragões foi uma guerra civil entre os Targaryen, assunto que a gente vai falar só mais pra frente, nos próximos episódios do podcast. Aqui a gente vai falar do livro todo, não somente da Dança dos Dragões, para você chegar tinindo quando estrear House of the Dragon. Então, vamos para análise desse primeiro capítulo. Vamos lá. Gesiel, eu queria pedir para você fazer o resumo aí, mas com uma voz assim, de narrador. Você consegue? Opa! Então vamos lá. Temos aqui um vislumbre rápido como era a sociedade da antiga Valíria, da destruição de Valíria e a explicação do porquê os Targaryen serem os únicos sobreviventes. Também há uma rápida passagem pela árvore genealógica dos Targaryen até chegar no Conquistador e na relação dele com suas irmãs, que também são rainhas. Acontece então o estopim das batalhas da conquista. É a querela entre o rei Argilac, o arrogante,
o rei Aren o Negro, e começa a conquista gradual dos 7, na verdade 6 reinos por Aegon e suas rainhas, já que Dorne nunca dobrou o joelho. E finalmente vemos a coroação do conquistador em Vila Velha. Adoro. Então, é muito interessante notar como esse capítulo ele dá inúmeras informações, né, sobre a história, mas nunca ele se aprofunda demais em cada uma dessas informações. A gente estava até conversando, né, Gesiel e eu, tanto que a gente estava achando ruim não haver mais detalhes sobre a destruição de Valíria, né, porque, na minha opinião, é uma das partes mais interessantes da história do mundo conhecido. Mim também é uma das partes que eu acho mais interessante, um dos momentos da história que eu mais tenho curiosidade, porque a gente sabe pouquíssimas informações sobre Valíria. Como que eram esses reis, como que era a sociedade em Valíria. Por exemplo, como que eram as batalhas. A gente lê muito falar que haviam muitas disputas, que eles eram extremamente cruéis, e a gente vê todo o estrago que fez o Aegon e as irmãs dele e 3 dragões. Como será? Qual era a escala de destruição? Como que eram as batalhas? Sendo que todas as famílias tinham dragões e as outras famílias eram até mais poderosas que o Aegon. Então, são muitas perguntas que não têm resposta. Então, quando eu peguei o livro Fogo e Sangue para ler, uma das minhas principais dúvidas eram relacionadas à sociedade de Valíria. E o livro passa muito, ele dá apenas uma pincelada sobre essa parte da história, que é uma parte extremamente interessante. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, faz muito sentido, porque a história ela é narrada por um mestre, né, da Cidadela, no papel de um historiador. Ele não é um narrador onisciente que sabe de tudo. Né? Um mestre para... Diga. Para quem não sabe, ou não se lembra o que é um mestre, é como se fosse um intelectual, um professor de uma universidade, um pesquisador, assim, fazendo uma relação com os dias de hoje. É um sábio, né? Esses homens, eles viajavam, eles saíam dos reinos e viajavam para a Cidadela em Vila Velha, que é onde é o grande polo de conhecimento de todo o mundo, onde tem muitos livros, onde tem um acúmulo de conhecimentos, que é onde os mestres vão ali para poder fazer os estudos deles, porque uma coisa interessante de Westeros é que esses mestres, eles servem tanto como intelectuais, quanto como preservadores da história. Então, uma coisa que faz sentido, apesar de a gente não ficar tão feliz com isso, faz sentido os mestres não terem conhecimento, e no caso o livro Fogo e Sangue não citar com detalhes essas histórias, porque já que essas histórias são como se fossem coletânea de conhecimentos levantados pelos próprios mestres, faz sentido nós não termos tantas informações sobre a Valíria, porque os mestres não tinham acesso aos livros, aos conhecimentos que foram passados de geração a geração na Valíria, em Valíria. A única informação que eles tinham foi o que o próprio Aegon trouxe consigo, com a própria memória dele. A gente não tem recurso de ele trazendo pergaminhos, livros, ou sei lá qual outra forma de conhecimento, arte, não sei, que contasse histórias sobre a Valíria. Então faz sentido, só que não é por fazer sentido que a gente fica menos curioso em querer saber a história da Valíria, né? Então, acho que é bem interessante essa parte da história. Tudo que a gente conhece, a gente sabe pelo escopo tirado dos mestres, né? De tudo que eles ensinaram para a gente. Exatamente. Eles que estudam todas as esferas do conhecimento, né? O meísta estuda medicina, engenharia, direito, astronomia, psicologia, caramba. Então ele lida com fatos. E realmente não existe muita informação sobre a destruição de Valíria, né? Não existe registro, porque todo mundo que estava lá morreu. Então, tipo, não tem jeito. Tudo que o meísta pode fazer é especular através do Aegon, mas que já passou quanto tempo? Mais de 100 anos da queda de Valíria, e de outras pessoas que, por acaso, passaram algum conhecimento para os seus descendentes. Então, existem algumas teorias, mas a gente não vai poder falar de todas elas nesse momento aqui nesse podcast, não. Vai ficar muito grande,
Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer algum conteúdo depois sobre isso, porque dá muito o que falar. E uma coisa que é interessante é que o Aegon, ele não era um erudito. Ele não escreveu livros. Não. O tempo que ele viveu em Westeros, ele viveu batalhando e depois executando o governo, né? Ele nunca teve tempo para escrever livros, para acumular conhecimentos. Ele não era. Se ele tivesse, por exemplo, um irmão que tivesse esse perfil, uma irmã, não, todo mundo que veio para Westeros já era conquistador, né? Eles começaram a guerrear e governar posteriormente. Então faz um sentido aí. Faz total sentido. E ainda mais a gente vai ver daqui a pouco que existe pouco registro, inclusive do próprio Aegon, né? Porque ele era um cara muito reservado, tinha poucos amigos, então não existem muitas informações, a gente vai falar disso daqui a pouco. Exatamente. Mas tudo começa, como o Gisele explicando, né, que a conquista do Aegon é usada com marco de toque. Exatamente. Né? Uma coisa que é interessante para falar sobre a conquista de Aegon, que na nossa história da humanidade, a gente utiliza como marco o nascimento de Cristo. Né? Então, existe antes de Cristo e depois de Cristo. No caso de Westeros, a gente utiliza como ponto de referência a conquista de Aegon, tá? que é um toque marcado ali ao longo de 300 anos. Então, tudo o que acontece, todos os eventos, os nascimentos, as mortes, as batalhas e outros acontecimentos, eles se caracterizam como DC, depois da conquista, e AC, antes da conquista. Então, Isso. tudo que acontece depois da conquista, a gente considera o ano tal depois da conquista. Tudo que aconteceu antes da conquista é o ano tal antes da conquista. Exatamente, parece nosso calendário cristão, só que não é. Mas Exatamente. vamos falar agora então sobre a destruição da Valíria, que se seguiu depois no Westeros. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Então, tem alguns personagens que são importantes de serem citados da fase. Exatamente. E o primeiro deles é o Aenar Targaryen. Como o Gisele falou já, nós sabemos que em Valíria, Valíria foi a maior cidade conhecida, né? Foi o centro da civilização. Existiam dezenas de famílias lá e eles não eram um sistema monárquico. Eles viviam num sistema onde eles tinham um conselho, e esse conselho que tomavam todas as decisões, mas eram muito beligerantes também. Cada família queria tomar o poder, queria ser mais forte do que a outra. E os Targaryen, eles estavam longe de serem os mais fortes, né, os mais influentes. E 12 anos antes da destruição de Valíria, o Aenar Targaryen era o senhor Targaryen. Não era? Esse ele tinha uma filha chamada Daenerys, a sonhadora. E o que aconteceu com a Daenerys, a sonhadora, Gesiel? A Daenerys, que é uma coisa muito interessante, porque ela era uma garotinha. Ela tinha, se não me engano, 12 anos. Ela é conhecida como Daenerys Targaryen, a Sonhadora. Por quê? Ela teve uma visão, um sonho, uma premonição que iria acontecer uma destruição, um evento cataclísmico que ia destruir toda a Valíria. O que por si só é uma coisa extremamente absurda. Porém, o pai dela, o Aenar Targaryen, por alguma razão ele acreditou na filha. E aí eles resolveram vender as propriedades que eles tinham e se mudar para Westeros, que foi até uma forma de salvar a própria vida dessa situação absurda, né? Imagina uma garotinha sonha e fala que tudo vai se destruir. E aí e naquela época as pessoas não davam voz eles davam voz a poucas mulheres e uma criança daria menos voz ainda. Mas mesmo assim ela foi ouvida. Foi ouvida pelo pai, exatamente. E aí o Aenar, depois de sair de Valíria, se tornou Aenar Targaryen, o exilado. E eles foram para a Pedra do Dragão, que há 200 anos já era o posto avançado mais ocidental do domínio valeriano. Valíria já dominava o continente do Essos, né? Existem dois continentes no mundo conhecido que são mais citados, que é o Essos e o Westeros.
E Valíria já governava e já dominava metade do Essos, a parte ocidental, perdão, do Essos, e também já visualizava a dominação do Westeros. Então, Pedra do Dragão era o posto avançado mais ocidental. Eles ainda, nessa época, não tinham voltado os olhos para o oeste, mas Pedra do Dragão já estava lá. E foi para lá que o Aemon e a família dele, inclusive a Daenerys, foram. Outra família, além dos Targaryen, que é importante, que é a família Velaryon. Só que por enquanto ela não é tão importante. Só que mais para frente a gente vai ter aí uma citação a essa família. Isso é importante. exatamente. O que eu acho importante a gente dizer agora também é que o Aegon, né, que vai entrar para a história como o Aegon Conquistador, ele nasceu lá em Pedra do Dragão, ou seja, ele não nasceu em Valíria. Exatamente. Porque, né, Então, o Aegon, que entrou para a história como Aegon Conquistador, nasceu em Pedra do Dragão em 27 anos antes da conquista, e ele tinha duas irmãs, a Visenya, sua irmã mais velha, e a Rhaenys, a irmã mais nova. Isso, exatamente. E uma coisa... Diga. Uma coisa interessante é que os Targaryen, eles tinham o hábito, quem assiste a série já ouviu falar disso, eles tinham o hábito em casar entre os próprios irmãos e outros membros da família, porque eles se consideravam uma raça, né, uma raça de pessoas ali de sangue superior aos outros. E se for parar para pensar, eles realmente têm umas características ali até quase que sobrenaturais, né? Eles têm cabelos quase prateados, ali platinados, de tão brancos, de tão loiros que eles eram. Alguns deles têm até uma certa imunidade ao fogo, uma resistência ao fogo, apesar de essa não ser uma regra que todos tenham que respeitar. Tem muitos Targaryen que podem ser queimados normalmente, e outros que têm uma resistência absurda ao fogo, como é o caso da Daenerys. E aí, para preservar essa pureza do sangue deles, eles tinham o costume de casar os próprios irmãos entre si. Então, eles faziam um Exatamente. cestinho básico aí. Só que, apesar disso, não era comum Tem mais de uma esposa. A bigamia, exatamente. Isso, não era comum a exatamente. bigamia. Só que não era sem precedentes. E o Aegon casou com as duas irmãs, tanto com a Visenya, a mais velha, quanto a Rhaenys. Teoricamente, era para ele ficar com a mais velha. Só com a mais velha. Tudo com a lei, exatamente. Né? Isso. Só que ele casou com a Rhaenys, parece que por desejo. Com a mais velha ele casou pelo dever. E com a mais nova ele casou pelo desejo. Porque a Visenya, ele amava a Visenya. E a Visenya, ela era uma mulher de uma beleza exótica, e ela era uma guerreira. A Rhaenys não, ela era bonita, ela era amante das artes, era uma mulher mais sensível, era tão guerreira quanto a sua irmã, apesar de também ser uma guerreira. Então, uma coisa interessante é que a cada 10 noites ele passava com a Rhaenys, ele passava apenas uma noite com a Visenya. E realmente a gente percebe que ele tinha um amor, um carinho maior pela irmã mais nova. Exatamente. E aqui no livro ele diz assim: Visenya, a mais velha dos três irmãos, era tão guerreira quanto o próprio Aegon e se sentia tão à vontade com uma cota de malha quanto com um vestido de seda. Exatamente. Já Rhaenys, a mais jovem dos três Targaryen, era tudo que a irmã não era. Brincalhona, curiosa, impulsiva, dada a roubos de fantasia. Rhaenys não era uma guerreira genuína, música, dança e poesia, e apoiava muitos cantores, saltimbancos e marioneteiros. Você acha que dá para fazer uma relação aí com a Sansa e a Arya? Não tanto, né? São diferentes. Acho que não, porque a Sansa ela é menos artista, mais rainha, mais princesa, mais
ela é mais, como que eu posso... Mais rainha mesmo, né? Ela é mais administradora, ela não é uma conquistadora. Ela acaba virando uma soberana de guerra mais pro final, né? E ainda assim, nem é assim, na minha opinião, nem é tão brilhante assim. Ela era mais reativa em alguns momentos, muito impulsiva em relação a conflitos. Era excelente em outras coisas, até porque ser um bom rei, ser uma boa rainha não significa apenas ser bom em ganhar guerras. Essa é só uma das características. Ah, isso até me lembrou daquela passagem quando o Sol Jorah fala para Daenerys: você é uma conquistadora, não uma rainha. Exatamente, exatamente. Foi ele. Daenerys Tô falando besteira? é uma conquistadora, não é uma rainha. Exato. Foi ele que falou, agora eu não tô lembrando. Desculpa se eu falei errado, gente, me corrijam aí no e-mail se eu falei. Comentários. Errado, alguém, por favor, nos corrija. Exatamente. Você é uma conquistadora. Foi nesse sentido, né? Mas de não conseguir Uhum. manter. É Exatamente. isso aí. Quando o Aegon era jovem, lá no Westeros, o continente era dividido em 7 reinos conflituosos e cada um tinha o seu rei. A Westeros, né, da juventude do Aegon, antes da conquista, ela era dividida em 7 reinos e cada reino tinha o seu rei. Não eram senhores, como a gente está acostumado em Game of Thrones ainda, porque ainda não tinha tido a conquista. Cada um era o rei. Lá no norte, nós tínhamos os nossos famosos Stark de Winterfell. Tinha lá no sul o Dorne, que era domínio dos Martell. Nas terras ocidentais, tinham os Lannister de Rochedo Casterly. E na Campina eram os Gardner. Olha só, gente, ainda não eram os Tyrell, eram os Gardner. No Vale, ainda já eram os Arryn, mas só que os reis mais beligerantes da época eram os reis Argilac, o arrogante, das terras da tempestade, e o rei Harin, o negro, das terras fluviais. Exatamente, exatamente. É interessante a gente mencionar isso, porque era uma outra situação ali em Westeros, né? Eram reis mesmo. Então, os reis eles tinham ali suas próprias intrigas, tinham suas disputas ali por terras, por sei lá o quê, pelos recursos naturais. Aegon meio que deu uma sacudida nisso daí, né? Ele mudou completamente esse regime. Eles deixaram de ser reis para virar uma outra coisa que a gente vai descobrir em breve aí. Exatamente. É importante ressaltar também que o rei Harin negro era um homem de ferro, lembra? Igual o Greyjoy. E ele dominava as terras fluviais que depois passaram para as mãos de Tully. E o rei Harin negro ele era o rei mais temido do Westeros, porque ele era muito, muito cruel. Uhum. E o rei Argilac era o que mais batia de frente com ele, porque o rei Harin estava sempre querendo pegar as terras dele. O que aconteceu então? Num determinado momento, o rei Argilac foi pedir ajuda do Aegon. Ele queria que o Aegon servisse de escudo entre as terras da tempestade dele e as terras fluviais do Harem, o Negro. E para isso, ele ofereceu a mão da filha dele para o Aegon. E o que o Aegon fez? Obviamente, ele obviamente recusou, não é? Porque ele já era casado com as 2 irmãs dele e ele era fiel a elas. Isso, exatamente. E tem uma coisa, uma característica dos reis daquela época, se achavam superiores às regras, né? Então, muitos reis eles faziam o que eles queriam. Se ele quiser ter mais esposa, ele vai ter mais esposa. Então, a ideia era essa, era ele ter mais uma esposa. Porém, o Aegon, nessa situação e em outras situações, a gente percebe que, apesar de ele ter 2 esposas para si, ele era extremamente fiel a essas esposas. Ele nutria ali por elas um amor e um respeito também, que é uma coisa até louvável, assim, elogiável desse personagem. Exatamente. E o Aegon então recusou esse oferecimento, né, esse pedido do rei Argilac, que já estava velho, né? Ele tinha sido um guerreiro muito famoso e já estava velho. E lembrando que o rei Argilac, ele é um Randon,
não é Baratheon. Nós vamos ver que os Baratheon que vão depois assumir as Terras da Tempestade, a Terra da Tempestade, mas o Argilac eram do Radon. A família do Radon é que reinava naquelas terras. Ele era muito orgulhoso, né? Ele era um rei muito orgulhoso, porque ele foi, no seu tempo, no seu auge, um dos maiores guerreiros, combatentes ali do mundo. Quiçá, talvez até o maior combatente ali que existisse na sua fase. Porém, ele envelheceu. Só que aquela coisa, né? O corpo envelhece, as capacidades combativas envelhecem, mas o orgulho não. O orgulho permanece sempre o mesmo. Isso, exatamente. E quando o Aegon rejeitou educadamente essa oferta do rei Argilac, ele, conhecido como o Arrogante, mandou outra resposta. Ele mandou as mãos cortadas do mensageiro que o Aegon tinha mandado e disse que essas eram as únicas mãos que o Aegon ia ter. Então, o Aegon Targaryen, quando ele rejeitou educadamente essa proposta do rei da Tempestade, o rei Argilac, ele fez uma contraproposta. Ele ia aceitar as terras que o rei Argilac tinha oferecido, além da mão da filha, né? E se ele cedesse outras terras também, que era o Gancho de Macei, as florestas e planícies desde o sul da Água Negra até o rio Guaquevai. E então esse pacto seria selado pelo casamento da filha Argilac com Warys Baratheon. Olha aí, apareceu mais um personagem muito importante, o Warys Baratheon, Realmente. que era quem, Gesiel? Era e acabou se tornando um dos melhores amigos do Aegon, né? Eles tinham uma amizade muito forte. Amigo de infância do Aegon. Por confiar muito nele, ele era ali o braço direito do Aegon. Ele fazia tudo o que o Aegon precisava. O Aegon, quando ele agia como rei, tinha as funções dele como rei, mas ali como organizador, estrategista, conselheiro, até de frente de combate ali como um general, um tenente, seja lá qual seja o título, ele era a frente, ele era o braço direito do Aegon. E aí, por isso, apesar de ele não ter tido essa nomenclatura, muitos chamam o Otis Athian como a primeira mão do rei, porque ele já executava a função de mão do rei, apesar de esse título ainda não ter sido inventado. Era o campeão do Aegon, só que corria por baixo dos panos, ou não tão baixo dos panos assim, né? Que o Orys Baratheon era irmão bastardo do Aegon. Então, Argilac, ele se sentiu muito ofendido com essa contraproposta do Aegon de casar a filha dele com o Orys Baratheon, porque ele era um bastardo. E o que aconteceu? O rei da tempestade mandou as mãos do mensageiro seladas numa caixa para o Aegon e disse: essas são as únicas mãos que você vai conseguir de mim. E é claro que Aegon ficou full pistola e resolveu: quer saber de uma coisa? Então, se é guerra que você quer, é guerra que você vai ter. E aí, esse foi o primeiro estopim ali para que o Aegon voltasse os seus olhos para Westeros e começasse a se declarar como rei e também começasse a dar as primeiras investidas para conquistar todos esses reinos, né? Todos os 7 reinos. Isso, mas aí tem um outro mistério, um dos mistérios aí no mundo de Gelo e Fogo. Porque o Aegon, ele não respondeu imediatamente ao rei Argilac. Ele convocou os amigos dele, convocou os vassalos dele e foi conferenciar com eles. E ninguém sabe o que aconteceu nessa conferência. Ele, inclusive, depois também se trancou no septo lá de Pedra do Dragão para rezar para os 7 deuses. Coisa curiosa é que ele não é religioso, né? Não era religioso, exatamente. E logo depois dessas conferências e dessas orações, voaram os corvos pelo Westeros, os corvos que eram o correio, né, lá desse mundo. Eles voaram com a mensagem do Aegon, falando: de agora em diante só existe um rei no Westeros. Aqueles que se ajoelharem vão ser confirmados no seu cargo e títulos, e aqueles que me desafiarem vão ser passados pelo fogo.
Isso. E aí é claro que causou um grande alvoroço ali ao longo das terras dos reinos, porque imagina, tá todo mundo ali, eu sou rei, cada um tem o seu rolê. Aí chega um cara, descendente de forasteiros de fora ali de Westeros, e vem se declarar rei. Então a conquista ela não foi uma conquista passiva, ela teve inúmeros conflitos, inúmeras batalhas. Não foi fácil para o Aegon se proclamar de fato ali rei de toda Westeros. Com certeza. E nós vamos ver no próximo episódio as 3 grandes batalhas que o rei Aegon teve que lutar. O rei Aegon, que ainda não é rei, né? Que o Aegon Conquistador teve que lutar para se tornar, de fato, o conquistador. Exatamente. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar seus comentários, mandar o e-mail para o Dragão, contato@dragão.cinemaer.com.br com suas sugestões, dúvidas, perguntas. Ok, pessoal? Conheçam o meu canal no YouTube, Flávio Leão. Visitem os sites mais legais do Brasil, o quartoaparedepop.com.br e o cinemaer.com.br. E daqui a 15 dias a gente volta com a parte 2 do capítulo 1 de Fogo e Sangue. Exatamente. Galera, obrigado por ouvir a gente. Obrigada por nos ouvir. Por participar. Estamos ansiosíssimos para ver os comentários de vocês. A gente está fazendo isso para vocês. Interajam, mandem as suas dúvidas, mandem os seus elogios. Fale que as nossas vozes são maravilhosas. Mandem aí todas as suas considerações. A gente gosta muito de vocês. Até a próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.